Oi pessoal, bom dia! Eu tô aqui para responder algumas perguntas do intensivo online e nesse intensivo periodiário foram tantas as perguntas. Oi pessoal que tá chegando, tá começando a se preparar para o trabalho e são tantas as perguntas do intensivo periodiária e na periodontia nem sempre as perguntas são tão simples e rápidas assim para dizer, é isso que é a resposta. Então vou preparar uma sequência de lives para conseguir responder todas as perguntas muito melhor. Quem não está inscrito, se inscreve, porque o intensivo periodiário dessa vez vai te ensinar, eu estou te ensinando como você vai decolar o faturamento do seu consultório com os pacientes que você já tem através de uma pério fácil. Eu acredito fortemente que a periodontia ela tem que ser acessível para todo mundo, porque eu já passei pelo equívoco de achar que todos os pacientes tinham que vir para mim, todos os pacientes de pério têm que vir para mim. Eu já passei pelo equívoco de achar que clínico geral não sabe tratar periodontia. Mas sabe o que eu percebi também? Que isso não funciona, porque muitas vezes o paciente, ele adora o clínico. Nem sempre o paciente vai querer ir para o periodontista. Ele geralmente topa quando realmente o caso está grave, e nesses casos realmente muito graves, talvez isso não possa ser de competência para o clínico tratar, até porque é uma coisa muito complicada. Outra coisa, porque eu acho que o clínico deve tratar a periodontia, ou a pério básica, é porque quando chega na fase de manutenção, a gente começa a entrar numa situação complicada, porque a gente deixa muito claro, e na periodontia a gente sabe colocar isso muito bem colocado, de que, paciente, para o resto dos seus dias, você vai ter que voltar para fazer manutenção para implantar, sob pena de você não ter a resolução do seu problema, sob pena de voltar a doença periodontal, de você voltar a ter perda óssea, sob pena da coisa voltar, e isso muito bem explicadinho, o paciente retorna. A pergunta é assim, será que tem que voltar para mim, para eu, especialista, e o dia que tiver uma cárie? Aí o dia que tiver uma cárie ele vai falar assim, ai doutor, eu gosto tanto de você, eu posso fazer aqui mesmo, já que eu tô aqui? Pronto, aí o clínico perdeu aquele paciente e ele vai ficar chateado comigo, mesmo que o paciente tenha escolhido ele continuar comigo, então o clínico acaba perdendo. Ou os clínicos falam assim, mandar para o periodontista não volta nunca mais. Não é que não volta nunca mais, gente, é que às vezes a gente fideliza e o paciente não volta porque ele não quer. Mas essa é uma situação complicada. Então eu tô aqui para dizer que todo mundo precisa saber de periodontia, porque isso engorda o seu faturamento com coisas que ninguém vê. Ninguém precisa saber fazer tudo, absolutamente tudo. Os periodontistas são experientes e têm uma carga horária gigante para isso. Mas que você, clínico, vai poder fazer uma periodontia muito melhor e vai alavancar o seu faturamento só de começar a enxergar coisas que você não vê. É disso o intensivo periodiária. Na aula 1, que foi liberada segunda-feira, eu falei do que não vai se fazer mais na periodontia, porque mudou. E agora, na aula 2, hoje à noite, atenção, eu vou dar um passo a passo do que você vai fazer para você enxergar e aumentar imediatamente o seu faturamento com coisas de pério que você não via. E só disso é superpoder, tá? Você, clínico, vai começar a enxergar coisas que não via e não é só eu que tô falando, muita gente que acompanha o periodiário aqui. Mas enfim, tô aqui hoje para responder perguntas. Quem tiver aqui alguma pergunta pode perguntar, dentro de todo possível eu vou respondendo, tá? E a pergunta do Guilherme aqui, na verdade é um comentário, que o Guilherme faz muito tratamento básico e é o que o sustenta hoje. Então, assim, Guilherme, possivelmente ele é especialista e ele diz que é a pério básica que sustenta. E se você pensa que a periodontia cirúrgica, que eu vejo muitas postagens, escreve periodontia tem cirurgia mucogengival, e eu já passei pelo equívoco, e sou implantodontista também, de achar que agora eu quero fazer mais implante porque é isso que vai me dar dinheiro. E o que começou a acontecer é que o meu investimento em marketing teve que ficar gigante para eu conseguir ter algum retorno. E se você não enxerga muito bem as contas, você acaba fazendo muito investimento em captação, e a periodontia é um investimento que ele já vem sozinho, porque o paciente já retorna porque ele gosta de você. Então é um custo quase nada de investimento, um custo praticamente zero de marketing. Pode fazer se você quiser, mas se você não quiser, também não precisa. E que você vai ter uma coisa chamada venda recorrente, que é o que eu vou falar na aula 3 desse intensivo.
E com isso te sustenta. Não é a cirurgia linda, maravilhosa, que está no livro, que está apostado, que te sustenta. Isso acontece, alguém precisa tratar, quem sabe tratar geralmente é o periodontista ou quem tem uma formação cirúrgica nisso, mas o básico, que é o dia a dia, todo mundo está deixando de fazer. E esse do dia a dia é aquilo que faz o paciente gostar da gente, é aquilo que segura o paciente, é aquilo que faz o paciente vir periodicamente como venda recorrente e é aquilo que sustenta a clínica básica. E melhor, isso tem um custo baixo. E isso dá muito lucro. Por exemplo, a gente pode fazer alguns procedimentos, mas alguns procedimentos, por exemplo, a harmonização orofacial dá bastante retorno, mas se não for trabalhado muito bem, se você não tiver um fluxo muito bom, isso também pode te levar a ter prejuízo, porque o custo da toxina é alto, o custo do ácido é muito alto. Dos implantes também, o custo é muito alto. Da prótese também, o custo é muito alto. Mas você não faz estoque de prótese, mas é um custo laboratorial alto. E por isso, a pele você não precisa de nada. É o seu talento, é o seu conhecimento, que é o que eu pretendo passar no intensivo. Enfim, sempre gostei de fazer pele, estudar. Esse é o comentário do Flávio Álvares França. E tinha deixado de fazer exatamente por essa dificuldade na colaboração do paciente, na higienização. Muita gente começa a fazer periodontia, aprende muita coisa linda e depois desiste de fazer por perceber que, como não consegue a colaboração do paciente, e no intensivo periodiário eu falo, como é que você vai fazer para não precisar mais brigar com instrução de higiene? Eu já fui muito briguenta, já fui muito rigorosa e eu já tive muito paciente indo embora do meu tratamento por conta disso. Com isso, criei um jeito diferente, um método para a gente não precisar mais brigar em relação à higiene e conseguir os resultados que eu preciso, sem precisar ficar cutucando e forçando o paciente. Então, não precisa desistir nem da área, nem de dar instrução de higiene. Outra coisa, dentista que sabe dar instrução de higiene é um dentista que vale ouro no coração do paciente. Vocês não têm noção disso, não estão entendendo. Porque ninguém mais ou pouca gente está dando uma instrução de higiene, está falando o quanto você vai conseguir fazer, o que você vai fazer para você não ter perda dentária. E por conta disso, a gente está perdendo os casos, a gente está perdendo possibilidades de ter esses pacientes ou de pegar o coração dos pacientes. Então, a gente tem que usar dessas oportunidades para dar orientação de higiene. Os pacientes querem muito isso, gostam muito disso, mas a gente está deixando de fazê-lo. E assim, no intensivo periodiário, estou ensinando o que vai fazer, como você vai fazer. E o Álvaro continua. No final do ano passado, em um curso de cirurgia plástica periodontal e periimplantar, tivemos uma aula com um colega, periodontista, speaker da Cura Prox, que me trouxe de volta o interesse da pele. Olha que legal. Essa pério de resultados. E agora vem a senhora novamente com essa nova periodontia muito mais simples, real e de fácil entendimento. Para nós profissionais e para os pacientes também. Adorei essa primeira aula e já estou ansioso para a próxima. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Olha que legal, né? A Regiane Silva de Oliveira tem uma dúvida. É para isso que eu estou nessa live hoje, para tirar dúvidas. Quem tem dúvida, escreve aqui. Excelentes explicações, mas fiquei com dúvidas em relação a áreas de furca. Sabemos, por exemplo, que muitas vezes não obtemos bons resultados apenas com a terapêutica básica. O que você recomenda nesses casos? Pois é, região de furca é o seguinte, a região de furca é uma região que é uma pedra no sapato da periodontia, sempre é difícil. Eu vou dar minha opinião muito clara, muito própria, tá? Perdão dizer, mas é uma opinião, filosofia periodiária sobre áreas de furca. Toda lesão de furca de grau 1, que é aquela que entra em apenas 1/3 da região de furca, aquele comecinho, aquela reentrância da furca. E furca eu vou falar assim, ó, são os molares que tem furca, são os pré-molares superiores e são os incisivos inferiores que tem região de furca. São as regiões que a gente precisa instrumentar. Cureta é muito difícil. Numa época da minha vida eu já tinha adquirido curetas de furca, uma cureta caríssima. É muito difícil de instrumentar.
E aí também por isso que eu ensino fazer instrumentação ultrassônica, não é invenção minha, isso está muito consolidado na literatura, que eu falo na aula, e vou falar na aula de hoje à noite também sobre a literatura científica do ultrassom. Tive muitos questionamentos sobre a validade da lesão de Furka, de instrumentação ultrassônica versus manual, então vou falar um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje à noite. E então, lesão de Furka de grau 1, que é inicial, a gente vai tratar com instrumentação ultrassônica, controle da microbiota, que é o que eu falei na aula 1, e controle de placa. Esse controle de placa eu vou desenvolver melhor hoje e na sexta-feira, na aula 3. Acontece o seguinte, e lesão de Furka de grau 2? Grau 2 é quando já entra um pouco mais. Existe a possibilidade de fazer tratamentos regenerativos com sucesso, tá? Tem Endogain, tem BioOS, tem outros biomateriais, tem membranas e tudo começou a ser feito na periodontia, já usei muito isso. Hoje o meu olhar é o seguinte, toda vez que for região de Furka é onde eu faço acesso cirúrgico em alguns casos. Quais casos? Faço um acesso cirúrgico para raspar quando o paciente não tem condições de substituir esse dente por implante. Então, assim, muito bem conversadinho, e eu tô falando aqui a minha opinião periodiária, tá? Não precisa usar isso para todos os casos, tratamento regenerativo funciona, mas não é o que eu tenho adotado rotineiramente. Mas quando o paciente não tem condições de instalar implante, nós estamos falando no Brasil, periodiária alcança todo mundo, esteja no serviço público ou não, e o paciente falou que ele não vai trocar por implante, eu faço um acesso cirúrgico para desinfecção, abro, limpo e fecho, mesmo sabendo que o prognóstico não é muito bom, e eu digo para o paciente, eu reforço a higienização, aproximo um pouco mais as manutenções e digo que isso vai se manter em bolsa inativa. Nem sempre a gente vai conseguir o fechamento de bolsa, nem sempre a gente vai conseguir bom prognóstico. Mas por que é que eu vou extrair um dente que está em função na boca? Está em função, o molar tem raízes grandes, nem sempre ele tem mobilidade. Então, assim, com esse bom senso, a gente vai fazer com que mais pessoas tenham dentes saudáveis na boca. Na aula 3, eu vou ensinar como é que a gente vai fazer esse paciente vir o resto da vida com a gente. Porque o que não pode, atenção, tá? Para eu não ser mal interpretada, a insensatez é fazer um tratamento maravilhoso e não conseguir amarrar bem certinho a manutenção periodontal. Se não amarrar essa manutenção, a gente perde o paciente, a gente perde o caso, tá? Tudo que você fez foi por água abaixo e vai entrar em descrença ou em descrédito a periodontia. Isso não funciona. Por conta disso, a gente tem que organizar isso de uma forma que isso funcione. Então, no método periodiária, a gente consegue fazer uma manutenção, a gente consegue fazer um tratamento e a gente vai manter os dentes enquanto o paciente puder, em bolsa inativa. Essa é a minha opinião. E em relação à Furka de grau 3, então são duas coisas. Em raízes muito próximas, onde não dá para higienizar nada, esse dente está condenado. Tchau, acabou, não tem mais chance. Em lesão de Furka de grau 3, e a raiz tem que ser divergente, a raiz tem que ser longa, aí a gente consegue passar uma escova interproximal se o paciente tiver o perfil de passar, ou vai passar um aparelho irrigador ou jateador e vai passar ali. Ah, e outra coisa, o paciente tem dinheiro. Se o paciente entrou pelo critério, ele pode pagar uma regeneração tecidual guiada e ele é muito consciente e vai voltar pelo resto dos seus dias para manutenção, aí a gente vai pensar em oferecer uma manutenção periimplantar ou o prognóstico é mais favorável nesse caso dos implantes do que uma manutenção de lesão de Furka de grau 2. Nesses casos, a gente condena o dente e substitui um dente de prognóstico duvidoso para uma coisa de prognóstico favorável, que são os implantes. Então, quando a gente pensa nesse dilema, mas eu passei por esse dilema assim, por muitos anos da minha vida, quando eu não era implantodontista, mas quando a gente vai substituir por implante? E comecei a frequentar os congressos de implante e ter uma extração de dentes assim exagerada.
A periodontia, e também esta não deixa de ser a missão da periodiária, de mostrar que a periodontia é viável, ela é possível, a gente tem que ter essa opção de oferecer ao paciente, é uma opção muito barata, e não estou falando que a gente vai fazer uma periodontia baratinha, a gente quer fazer uma periodontia de valor, e essa periodontia de valor vale muito. Vale muito. Quanto vale um procedimento com um dentista que vai falar assim, paciente, eu tenho experiência e conhecimento para manter o seu dente? Quanto vale isso? Vale muito. E para o paciente que tem baixo recurso, baixa renda ou baixa capacidade de pagamento, a gente vai conseguir oferecer uma coisa que cabe na vida dele. Vou falar isso na aula de hoje, na aula 1, 2 e na aula 3. E vou falar outra coisa para você ver como nós, dentistas, estamos falhando no controle de doença. Tem dentistas que acompanham aqui que estão no serviço público. Serviço público significa paciente adulto recebendo tratamento periodontal gratuito e o paciente periodontal do sistema público gratuito não volta. Não é o dinheiro, gente, e não é um ou outro que não volta, é a maioria. Então, eu quero dizer, e eu tenho isso muito claro para mim, que o paciente está deixando de voltar por falta de uma metodologia, de um jeito certo de falar as coisas, de uma ordem certa de colocar as coisas, para que a gente consiga fazer isso entrar na cabeça do paciente que, paciente, todo mundo recebe de Deus de nascimento, tá? 2 jogos de dentes, lindos e perfeitos. Um para boca pequena, um para boca de adulto. E se você cuidar, você vai ter os dentes mais belos do mundo, que são os seus dentes, que são os dentes naturais. E eu quero encerrar essa pequena live de hoje para te convidar para o intensivo periodiário. Se você não assistiu, assiste, tá no seu e-mail. Se você não... bugou, parece que alguns links, nós já estamos consertando isso. E posta sua pergunta que eu vou respondendo todos os dias, vou responder todas, tá? E eu quero compartilhar o sonho que eu tenho para dizer que, assim, com isso de conhecimento que a gente consegue organizar e oferecer, a gente consegue criar um movimento de dentistas que vai conseguir oferecer saúde bucal de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma lucrativa e de uma forma de resultado. É para isso que a gente vira dentista. Não é para oferecer tratamento só para quem pode pagar, para a gente conseguir fazer a coisa mais valorosa. E alguns profissionais vêm dizendo aqui no Periodiária que às vezes é muito mais satisfação na vida da pessoa, é muito mais alegria a gente conseguir devolver saúde bucal para uma pessoa do que talvez, às vezes, o dinheiro que a pessoa pague por um procedimento. Principalmente para aqueles dentistas que atendem pessoas de baixa renda. É o dentista mais importante do mundo, porque está conseguindo devolver saúde bucal. A gente está deixando o nosso sonho de dentista para trás. E é isso que o Periodiária se propõe, é isso que eu vou fazer no intensivo Periodiária, que nós todos possamos ser reconhecidos como médicos de boca, que nós, antes de tudo, a gente devolve saúde, a gente preserva o sorriso natural da pessoa e que se por acaso tiver algum problema, a gente vai conseguir corrigir. Esse é o meu sonho, essa é a minha visão. Me ajude a compartilhar isso, divulga isso para as outras pessoas. Intensivo Periodiária, essas coisas de pergunta e resposta, só dou conta de fazer essa semana. É só até o dia 3. Estas lives ficam sim só por esta semana. Depois acabou, é um evento, como se fosse um curso, mas ele tem um horário flexível. Então, eu sei que quem me segue já tem essa sementinha no coração de ser um dentista do bem, de conseguir fazer coisas boas, de conseguir disseminar essa ideia da saúde bucal. Eu aguardo o seu comentário, a sua dúvida, o seu questionamento, o que você quer fazer, para a gente conseguir engrandecer, esclarecer todas essas dúvidas que aparecem em todo mundo, tá bom? Pessoal, hoje à noite, 20 horas da aula 2, eu vou mostrar um passo a passo de como aumentar imediatamente o faturamento do seu consultório com os pacientes que você já tem. Imediatamente você já vai conseguir aplicar esses conhecimentos e conseguir fazer uma odontologia do bem e de resultado financeiro também.